As ordens do amor na família, pais e filhos. Segundo a visão sistêmica, nas constelações familiares, há ordens numa família que não podem ser transgredidas, pois elas atuam à revelia de nossa vontade. Comparando com a lei da gravidade, se dá o mesmo. Não adianta discordar. Basta pular de uma altura que constatará por si próprio. Não se trata também de uma lei religiosa, como honrarás pai e mãe porque Deus assim o disse. Trata-se de constatar por si mesmo o efeito disso na vida prática. Bert Hellinger, que desenvolveu as constelações, aprendeu tais leis a partir da observação de milhares de dinâmicas com pessoas e famílias, e assim as explica. A primeira ordem do amor na família é: os filhos tomam a vida assim como ela lhes é dada. Quando os pais dão a vida a um filho, dão-se enquanto pais exatamente como são. Não podem adicionar qualquer coisa ao que são, nem podem deixar qualquer coisa de fora. Pai e mãe, consumando um ato de amor, dão aos seus filhos tudo o que são. Uma criança não pode deixar qualquer coisa de fora da vida que lhe é dada por eles, nem o desejo de que ela seja diferente vai mudar alguma coisa. A segunda ordem diz: os filhos tomam o que os seus pais lhes dão para além da vida como ela é. Além de nos darem a vida, os nossos pais dão-nos também outras coisas: alimentação, cuidados e muito mais. Isto funciona bem quando a criança aceita o que lhe é dado, tal como lhe é dado. O filho que se queixa de que deveria ter recebido mais, seja atenção, carinho, bens materiais, segue pela vida insatisfeito, exigindo que alguém dê o que não tomou dos pais. Reclama que os amigos o ignoram, que o chefe não o reconhece, que o parceiro não lhe dá tanta atenção e que os filhos são ingratos. Projetam nos outros a mesma atitude que tiveram frente aos pais. Quando os filhos exigem: vocês devem dar-me mais, então os corações dos pais fecham-se. Porque os filhos exigem, os pais não podem mais inundá-los voluntariamente de amor. É tudo o que essas exigências conseguem. Elas proíbem o fluxo natural do amor. E os filhos, exigindo, mesmo quando conseguem algo, não lhe dão valor. Se os filhos dizem: o que vocês me deram, primeiro, não foi a coisa certa, e segundo, não foi o suficiente. Vocês ainda me devem. O que é que eles podem receber a mais dos seus pais quando sentem desta maneira? Nada. E o que é que esses pais podem receber dos seus filhos afetivamente? Também nada. Tais filhos não podem separar-se dos seus pais. Suas acusações e pedidos amarram-nos aos seus pais de modo que, embora estejam ligados a eles, não têm mais nenhum progenitor. Sentem-se vazios, necessitados e fracos. Filhos que tardam em sair da casa dos pais ou que vivem às custas deles quando adultos, também não são gratos, são mendigos da vida, viverão de migalhas. Terceira ordem do amor: respeitar o que pertence aos pais e permitir que façam o que somente eles podem e devem fazer. Há filhos que se decepcionam por não ter herdado a mesma beleza, talentos ou riqueza dos pais, como se os pais devessem a eles o que os pais tiveram na vida deles. Se um filho herda beleza, talento ou riqueza, isso é uma dádiva, não um mérito. Há filhos que não herdam, e isso não é um demérito. Cada qual nasce com uma aparência e dons que os pais não podem controlar. Um pode ter nascido numa época que os pais não tinham as mesmas posses de quando o outro filho nasceu. Nem por isso os pais devem nada a nenhum filho. Nenhum irmão que não herdou, por exemplo, os olhos azuis da mãe, o talento para a engenharia do pai, ou teve uma infância mais abastada que outro, deve nada a seu outro irmão que não teve esta mesma dádiva. Cada qual com sua vida
e seu destino. O que vem a mais para algum filho é uma dádiva. Isto se aplica também à culpa pessoal dos nossos pais. A culpa pessoal dos nossos pais pertence a eles, sozinhos. Acontece frequentemente que os filhos tomam a culpa deles e tentam carregá-la, ou até querem vingar os pais de algo que lhes foi roubado. Tais filhos tentam presunçosamente fazer algo que não têm direito nenhum de fazer. Por exemplo, quando os filhos tentam espiar os erros dos pais, colocam-se acima de seus pais e tratam-nos como se os pais fossem crianças de que necessitam tomar conta. É como se os filhos fossem os pais. Quarta ordem. Os pais são grandes e os filhos são pequenos. Os pais são grandes e dão a vida. Os filhos são pequenos e aceitam. É apropriado que os filhos aceitem e os pais deem. Porque os filhos recebem tanto, podem ter necessidade de equilibrar a conta. Incomoda quando aceitamos daqueles que amamos sem poder retribuir. Com os nossos pais, nunca podemos corrigir o desequilíbrio, porque eles dão sempre mais do que nós podemos retribuir. Eles nos deram a vida, e isto jamais poderemos retribuir. Alguns filhos fogem da pressão da reciprocidade, da sensação de obrigação ou de culpa, dizendo: eu prefiro não receber nada e sentir-me livre da culpa e obrigação. Tais filhos fecham-se aos seus pais e sentem-se vazios e empobrecidos. Há também pais imaturos que cobram pelo que deram ou exigem que um irmão ajude outro que eles julgam menos favorecidos. Estes também violam as ordens do amor. Pais dão, filhos recebem. Irmãos são diferentes e cada qual tem seu destino que deve ser respeitado. Há pais que dão demais. Por seus medos, culpas e necessidade de controle, dão muitos bens. Assim, aprisionam os filhos numa redoma de conforto na qual eles não desenvolvem seus talentos, pois tudo vem sem esforço algum da parte deles. Mesmo que os pais tenham fortunas, não podem negar aos filhos o mérito de suas próprias conquistas. Há filhos que exigem muito dos pais, julgando que já que os pais têm, devem dar mais a eles. Pais não nos devem nada. Com a vida que nos deram, já deram tudo. O que derem a mais é por dádiva, não obrigação. Há pais que não têm como ajudar nos estudos dos filhos. Nem por isso estão devendo coisa alguma. O que cada um conquistou é seu. Não é obrigado a dar para ninguém. Se os pais se separam e um dá mais que o outro para o filho, este problema é entre os dois. Eles são os grandes. Escolheram se casar e se separar. Isto nunca deve ser passado para os filhos, como se um pai fosse melhor que o outro porque dá mais, ou o outro ficar devendo porque deu menos. Um pai ou uma mãe não pode usar o filho para conseguir coisas ou atacar o parceiro. Há mães que pedem autorização dos filhos para processar o pai, no caso o ex-marido, por causa de pensão alimentícia. Elas colocam este filho como maior que o pai neste momento. É ela que deve tomar suas decisões. Nunca usar o filho para atacar o próprio pai. O filho não deve assumir nada dos pais. Os filhos não interferem nos assuntos dos mais velhos. Ainda que os pais fiquem dependentes, mental e fisicamente na velhice, um filho no lugar de filho atua junto com os outros irmãos profissionais para o melhor do pai ou mãe dependente, sem tomar a frente das decisões. Se ele passa na frente de todos e leva este idoso dependente para sua casa, em detrimento de sua vida, filhos, cônjuge, projetos, cria uma desordem destrutiva diante da sua atual família e de seus irmãos. Há pais que fazem chantagem emocional com os filhos, solicitando a eterna presença destes, fazendo-os sentirem-se culpados. O filho, no seu lugar de filho, não deve ceder a isso, pois tem sua própria vida
E os pais têm que aprender, em sua nova fase, a viver com aquele cônjuge que escolheu no passado, agora na velhice, ou com a solidão que lhe coube ser viúvo ou separado. Também os pais não podem inverter a ordem. Pais dão, filhos recebem. Isso não significa abandonar os pais na velhice. O extremo é quando um filho começa a dar mais aos pais do que a si mesmo ou à própria família atual. E os pais ficam assim manipulando a vida deste filho, que se torna o pai ou mãe dos pais, que os próprios pais não tiveram no seu destino, e é ainda maior do que os pais e avós. Neste desafio às ordens do amor, este filho vai cair como se estivesse desafiando a lei da gravidade. Cada dia estes pais exigirão mais dele, e no final ele acabará sozinho e infeliz. O enfoque sistêmico nos mostra que, além de possuirmos uma identidade individual, fazemos parte de um coletivo maior, uma alma familiar. Esta alma tem suas regras. Uma delas é amar nossos pais e combater a fraqueza de nos sacrificar pelos idosos, acreditando falsamente que assim os ajudamos, porque seu destino não é devolver aos pais, mas sim passar aos seus filhos ou projetos na vida o amor e a vida que recebeu dos pais. Os filhos honram seus pais fazendo principalmente algo bom em sua vida, renunciando às implicações trágicas dos que sofreram antes dele ou que foram banidos do amor familiar. Devem desistir de repetir os destinos fatais presentes em todas as famílias. Quinta ordem. Cada qual tem seu lugar e pertence. Às vezes, quando um filho morre bebê ou na infância, os pais dão ao filho seguinte o mesmo nome. É como se dissessem à criança falecida: você já não pertence, nós temos um substituto para você. A criança falecida não pode mesmo manter o seu próprio nome. Em muitas famílias, tais crianças nem são contadas entre os filhos, nem são mencionadas. O seu direito fundamental de pertencer é ferido e negado. Ninguém tem mais direito de pertencer do que outro. O mesmo ocorre para abortos espontâneos ou provocados. Cada um deles pertence no seu devido lugar na família. E os filhos devem saber qual lugar ocupam na ordem dos irmãos. Têm o direito de saber quantos irmãos não ficaram na vida de modo espontâneo ou por escolha dos pais, no caso destes terem decidido abortar. A dinâmica fundamental num sistema familiar é que todos os membros têm um direito igual de pertencer e não é tolerado excluir. Sempre que alguém num sistema familiar é excluído, gera-se uma necessidade de compensação. Esta dinâmica de compensação leva a que o membro excluído ou desdenhado seja representado por um membro mais novo da família, que o faz de forma inconsciente, sem poder fazer nada contra essa identificação. Por isso, muitos irmãos carregam o destino de um irmão excluído que sequer conheceram. No livro de João Garriga, cujo título é Onde estão as moedas?, ele acrescenta algumas questões além das ordens do amor na família descritas por Hellinger para refletir. Diz ele: e tudo aquilo que foi tão difícil de aceitar, como a dor de ser abandonado, humilhado ou abusado, e que tanto nos prejudicou. Não podemos deixar de aceitar a vida, cuidados e dádivas que os pais nos deram por causa de sentimentos feridos ou das turbulências emocionais do convívio com eles. Aqueles que se queixam dos pais afastam as pessoas de perto delas, afinal, elas serão as próximas que os desapontarão. Aceitar a dor é um ato heróico. Aqueles que se sentem vítimas ficam procurando algozes para decepcioná-los, assim continuam se queixando. O que reprovamos nos aprisiona. O que amamos nos liberta. O amor cresce com a ordem, e a ordem tem sua geometria e hierarquia. Mesmo que sua concepção tenha sido fruto de um ato violento, como um estupro, no momento em que o óvulo e o espermatozoide se encontraram,
por meio daquele encontro, há uma compensação entre os sistemas familiares daquele homem e daquela mulher. E todo nascimento é sempre fruto de amor. Toda compensação sistêmica está buscando voltar às ordens do amor. Se você não foi amado ou desejado, isso não importa, mas que possa, a partir de agora, escolher seguir amando. O que cura é abraçar em nosso coração os nossos pais, e não tanto ser abraçados por eles. Abraçar é dizer sim, sim para a existência que veio por meio deles. A senha para a felicidade é esta simples palavra, sim. É mais fácil falar que não foi amado do que admitir que nem ama seus filhos tanto assim, ou justificar-se, dizendo, nunca recebi um abraço de meus pais, assim também não o fiz. Sim, há pais que causam graves injúrias nos filhos. Confúcio dizia que uma ofensa não é grande coisa, exceto pelo fato de que nos empenhamos em recordá-las. Nosso corpo registra as experiências traumáticas, mesmo que com a mente as esquecemos, como um mecanismo de sobrevivência. Precisamos reconhecer estes traumas e tratá-los. Não dá para ficar perto de um pai ou mãe abusadores. É uma renúncia que este filho ou filha talvez precise fazer no seu processo de cura. E é também deixar com os pais as consequências de suas atitudes. Deixar com ambos, pois se um abusou, o outro se omitiu. Portanto, ambos são abusadores. Uma filha abusada por um pai nunca mais conseguirá olhar nos olhos da mãe sem dor e revolta, por ter assumido um papel que não era dela, mas da mãe, mesmo que inconscientemente. Precisará de muito tratamento e, durante este, talvez precisará se distanciar daquele lar tóxico por algum tempo. O mesmo com um filho que ficou no lugar de marido, assumindo toda uma família que um pai abandonou. Quando um dos pais é doente psiquicamente, o outro cônjuge e os filhos acabam por ter que assumir muitas responsabilidades, mas caberia apenas ao outro cônjuge, nunca aos filhos, que são pequenos. Às vezes, ambos os pais são imaturos e a criança tem que crescer antes da hora para dar conta de tudo. Ela tem sua infância roubada. Sim, abusos acontecem e são a regra, não a exceção. Nossos pais receberam traumas e, se não os tratam, os repassam. Com relação à sexualidade do casal e dos filhos, somente poderá ser respeitada, jamais julgada, castrada ou estimulada. Quando os filhos são pequenos, cabe aos pais respeitar, nunca interferir na sexualidade de um filho. Na adolescência, se este tiver alguma dificuldade, há profissionais neutros e competentes que podem atuar. Cabe aos pais apenas se informar e encaminhar. Do outro lado, filhos não podem ser usados para salvar o casamento dos pais, nem para vigiar um dos pais inseguros na relação com o outro. Quando os filhos são adultos, não podem interferir no casamento, separação ou novos casamentos dos pais. Sexualidade é assunto de foro íntimo, não familiar. Ninguém tem nada a ver com a do outro. Cada um tem seus traumas e desejos, e há tanta dificuldade que só bons e neutros profissionais da área podem ajudar. Como estes traumas em geral vêm da família, esta é a última que pode interferir depois que os problemas emergem. Quando aceitamos até o sofrimento que recebemos dos pais, isso nos torna mais fortes e sábios e o aproveitamos a nosso favor. Ao contrário, há aqueles que, amparando-se até em pequenas frustrações contra os pais, se acham no direito de ter uma vida escassa ou penitencial e acusam estes pais para justificar seus erros e fracassos. Pais são humanos, não perfeitos. As pessoas que conseguem aceitar tudo o que os pais lhes deram, ficam em paz com eles e com sua história, se sentem melhor consigo mesmas, estabelecem relações adultas e espontâneas mais facilmente e retribuem a vida com o que possuem. Só se chega a tomar os pais no coração e honrá-los depois de um árduo processo interior. Quando se toma os pais,
Se percebe que as dores deles, enquanto crianças, eram iguais às nossas, que o coração deles também foi frágil e eles aprenderam a se defender como puderam. Não aceitar os pais é pretensão. Quem somos nós para não aceitar o que a vida nos determinou? Podemos nos esgoelar reclamando, mas só perdemos energia com isso. Consentimento é libertação, oposição é sofrimento. Bem, agora que você já compreendeu com a mente as ordens do amor na família, pode parar de desafiar a lei da gravidade, sair do parapeito do prédio. Acompanhe a meditação guiada no vídeo Tomar os Pais no Coração e comece a incorporar as ordens do amor na família. Sua vida será bem mais fácil e plena.